A maneira como a gente compõe é muito curiosa, porque acho que seria até legal eles falarem também, que aí tem o lado do músico, né? Que tudo acaba surgindo da palavra. Da palavra. Entendeu? É diferente, às vezes tem uma harmonia e vem já com uma harmonia pronta e tal, e você coloca... E aí você vai buscar uma letra e tal. Aqui é o contrário. Então, para dar um exemplo, assim, uma outra que a gente fez, que é As Ruas Estão Estranhas Esta Noite, eu cheguei pro Caio, Caio... Tem dois Caio, tá? Caio Góes, baixista, e falei, Caio, eu tenho uma ideia de um groove em cima de um dos versos. Que é peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Dum, 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 dum. E a partir daí a gente começou a criar. Aí começa a desenvolver em cima disso. Fala um pouco sobre isso aí, cara. Como é que é trabalhar em cima A palavra já traz um ritmo, né? Ela já traz uma... eu acho que isso daí é uma coisa que é importante, porque já tem esse ritmo do verso, né? Do verso em si. Aí o baterista que reclama, porque às vezes dá umas compassos quebrados, tal, ele fala, pô, por que não toca um pop, né? A gente vai em cima da palavra. O Ademir vem com esses versos... E aí já traz tem um ritmo já embutido ali, né? Nós vamos em cima disso. Não era aquele escultor que falava que a escultura, quer dizer, a escultura está lá, né? O cara quando esculpe, ele só tira os excessos, né? A escultura já está na pedra, né? É uma coisa mais ou menos assim, né? Quer dizer, a letra já conduz mais ou menos, né? Bem isso. Depois como a gente vai resolvendo a sequência harmônica, né? Porque não é um fundo musical, né? Tudo, não é nada improvisado. Mesmo nesse que você mostrou, Lena, por exemplo, que ele é todinho declamado, mas ele tem uma pegada, quer dizer, a música faz parte mesmo, ela realça algumas coisas, dá o clima, né? Então é muito curioso como a gente vai resolvendo. Esse, por exemplo, está falando As Ruas Estão Estranhas Esta Noite, que a gente começa como um rock, né? E lá pelo meio vira meio um jazz, volta pro rock, entendeu? Eu acho que isso, pelo menos penso eu, acho que os músicos podem falar melhor, que banjam muito mais de música do que eu acho que tem uma liberdade musical muito grande também. Né? Porque você não fica... Criação, e é difícil, né? Porque a gente tem que estar muito atento, né? Porque isso o que o Caio estava falando, você está num 4x4, de repente vira um 5x7, se você não estiver atento, você passa reto. Você não toca nenhum instrumento? Eu toco um instrumento, mas eu não posso revelar em tudo. Mas eu tenho aulas de violão com o meu mestre aqui, o Watanabe. Opa! Eu não toco esse instrumento com você. Não tem nada a ver. Nada, né? Isso é pessoal. Mas é um violão mesmo, né? Nada tá certo, tô entendendo. Mas nada que eu tô querendo aprender, assim, mais para relaxar, para uso próprio e tal. Não tenho a menor pretensão de ir pro palco com violão, já tenho... Estou muito bem acompanhado. Fracasso da raça. Fracasso do peso, né? Eu sou pra quê? Grande fracasso. Agora você escreve pra caramba, como é que é? Você escreve muito? Ou tem momentos, tem épocas que você descarrega? Cara, eu escrevo todo dia, assim, mas não poemas, né? Viram um vício, né? Um hábito, como acordar, escovar os dentes, tomar café e tal. Todo dia eu estou escrevendo. Agora... poemas ou ficção, né, que tem livros de ficção também. Quando não tá... Tem uma dinâmica, sabe, que não é difícil explicar, eu já desisti. Quando não vai, não vai. Quando não quer, é que nem se tivesse o Tom Waits fala disso, da composição, o método dele de compor, ele fala, bom, meu método é assim, eu fico sentado no sofá, aí eu vejo que a sala vai se enchendo de água, e aí... não sei de onde aparecem uns peixes de várias cores, e aí os peixes começam a pular de um lado para outro, aí eu sei que eu estou compondo. É mais ou menos assim. É uma explicação científica. Acho que dá para desenvolver várias teses aí na USP, né, na Federal do Rio de Janeiro. E você, Regi, você estava falando que você compõe no elevador, cotidiano, no ônibus, tal. Você tem o hábito de registrar ideias, por exemplo? Sim, eu tenho... Porque ideia escapa, né? Tenho muitas cadernetas. Isso estava falando, todo dia eu estou escrevendo, anotando. Mesmo que não seja para aquele momento, mas fica guardado para uma hora você pegar. Às vezes se perde, às vezes, depois de tempo você vai lá e olha, puta, verso legal e tal. De 2, 3 versos sai um poema inteiro. Sai um poema e tal.
Agora, o Jabuti te premiou, aliás, o Jabuti premiou você, o Glauco Matoso e o Antônio Cícero. O Antônio Cícero, né? Tem uma nova pegada de poesia, não tem? A gente estava falando mais ou menos sobre isso. Quer dizer, aquela imagem da poesia, aquela coisa etérea, aquele negócio, não sei o quê. Isso meio que acabou, né? Quer dizer, o público hoje, vamos dizer, tá mais em busca de poesias do seu tipo, né? Coisa mais do cotidiano, eu acho que sempre teve, viu, Atílio? Se você pegar na história da poesia, não só brasileira, mas universal, sempre teve. Poetas estão falando do seu tempo, falando das coisas que estão aí, que está sentindo. E tem outros poetas que são mais difíceis, e não acho que minha poesia é fácil também, não estou querendo facilitar nada, porque quando você vai escrever, você tem uma tradição, você tem milhares de pessoas que escreveram antes de você. Como você vai para um palco, você tem uma legião de... uma história toda. Marlon Brando, Henry Fonda, Otton Bastos, né? Você tem uma legião que você não pode fazer feio diante deles, né? Com a poesia, qualquer arte também. Agora, tem os poetas mais tradicionais, vamos dizer, mais clássicos. Mais clássicos, né? Tem de todo tipo. Isso, você pega um Cruz e Souza, simbolista de 150 anos atrás, e é um poeta fantástico, qualquer um entende. Eu sou o louco da loucura mais suprema, a sua alma é sempre a minha negra algema. Agora eu não lembro de cabeça. É um blues, tanto que blues, o Leminski, né? Quanto o feeling do blues, né? Quando o Leminski escreveu os que chamam de biografias, que não são ensaios, né? Que saiu agora reunido em... toda a obra, praticamente. Toda a vida. Algo assim. Ele escreveu 4 livros, sobre Basho, poeta clássico japonês, Trotsky, né? Revolucionário russo, Jesus, encarando Jesus como um poeta e as parábolas, né? Como poemas, e o Cruz e Souza, que ele chama de Blues e Souza. Blues e Souza. Entendeu? Um negro de Santa Catarina, né? De uma província ali, vivendo quase 70 anos antes do blues, pelo menos com essa forma como a gente conhece, né? Mas com o mesmo feeling. O mesmo feeling, que coisa, né? Quer dizer, eu acho que a arte, ela se movimenta tanto no espaço quanto no tempo. No tempo também. De repente, o que a gente está fazendo aqui agora, com instrumentos elétricos, né, numa televisão, né, com meios de comunicação modernos, a gente, um cara lá da África, já de fez, 700 anos atrás, fez, ou estava pensando, sentindo quase a mesma coisa. É muito legal isso, né? Como é que faz para comprar o CD e o livro? Tem um canal de vendas exclusivo aí, um delivery? Tem o Bruno Brum e o irmão dele, Mozart Brum, que o Bruno fez todo o design gráfico do... São parentes do Fábio? Não são mineiros. Né? O Fábio acho que é de Santos, né? Bom, deve ter algum parentesco lá. No Brasil sabe a putaria que foi, né? Mas eles criaram uma homepage, e eu já vinha pensando já um bom tempo sobre isso, que eu venho pensando muito, e não sou só eu, tenho certeza, uma maneira de viabilizar uma produção independente, sabe, Angélica? Porque está cada vez mais difícil trabalhar com a indústria e tal. Para você ter ideia, se eu colocar o CD em lojas, eu tomo prejuízo de 3,10 em cada unidade. Caramba. Quer dizer, não tem condições. Quer dizer, o esquema comercial das lojas é tão pesado, né, tão forte. Infelizmente. Aliás, essa coisa do independente, tecnicamente, está resolvido. Né? Você consegue produzir um CD legal domesticamente, com uma boa qualidade. Né? Você consegue, né? Antigamente você falava, tem que ir para um estúdio, né? Pagar hora de estúdio. Hoje não é mais necessário isso. Agora esbarra na distribuição. Né? Então, pensando nisso, eu já vinha pensando há um bom tempo, falei, os independentes, a Rigo, Itamar, né, aquele movimento ali, antes dele já houveram outras tentativas de se criar um circuito de distribuição independente, mas eles ainda tinham um problema de o disco, o vinil, na época, tinha que ir para a loja, tinha que chegar tinha que mandar para Manaus, tinha que mandar para Fortaleza e tal. Hoje, pela internet, né, tanto se pode distribuir digitalmente, né, no arquivo MP3 ou mesmo Wave, quanto a venda, a pessoa pode fazer pela internet, com um cartão de crédito, com um boleto, como ela quiser. Então, eu pode comprar diretamente.
Tá. Eu criei um selo Zona Branca Rebeliões Artísticas. Zona Branca Rebeliões Artísticas. E a gente criou a homepage, fizemos um convênio com a PagSeguro, que é uma empresa né, confiável, sólida, e colocamos à venda tanto o livro quanto o CD no www.zonabranca.com.br. www.zonabranca.com.br. Lá dá para comprar então um CD. Só esse ou tem os outros também? Não, tem um anterior que está esgotado. Está esgotado. Né? Então o CD... Que chique, o cara tem CD esgotado. É muito metido, né? Fala a verdade. Não, isso aí vai esgotar só em colecionadores. Não, de repente a gente pensa em relançar daqui a pouco. Legal. Mas aí dá para comprar pelo site, fácil, entra lá, vai na loja, compra por cartão de crédito, boleto e recebe em casa, pelo correio. Legal. Entendeu? Mais barato do que se você comprar na loja. Legal. Só para ter uma ideia, quanto custa o CD e o livro? 20 cada um. 20 cada um? É. 20 reais, pois é. Numa segunda tiragem do CD, quando já tiver pago né, o que se gastou até agora, minha ideia é assim, baixando. Né? Quando a gente tiver a segunda tiragem... Não pode falar isso, os caras vão ficar esperando. Vou esperar português, né, cara? Você teve o apoio do PROAC aqui no lançamento do livro também. Do PROAC. A edição foi feita pelo PROAC? Pelo PROAC. Legal. Bom porque viabiliza também, né? Também. Legal. PROAC do governo do estado de São Paulo. O que a gente vai ouvir agora? As ruas estão estranhas esta noite? As ruas estão estranhas esta noite. Os nomes são maravilhosos. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Pétalas destroçadas tingem a noite de vermelho. Mr. Morfina se arrasta pelas ruas. Os bolsos cheios de câmaras de ar furadas, tranqueiras e cacos de vidro. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Uma rosa cospe um blues na poça das sarjetas. O Opala, caindo aos pedaços, bate de frente no monumento aos desesperados anônimos. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. O vidro do aquário se estilhaça. Os peixes fogem montados em motocicletas envenenadas. Orelhões suicidas gritam palavras obscenas para velhinhas traficantes. Mr. Morfina acende um cigarro
e observa a palidez de 50 top models que desfilam descalças na passarela cheia de cacos de vidro. Deus está solto e dizem que ele está armado. Rapaz, agora já está prevenido. Já imaginei que ia acabar assim. Então os poemas são muito visuais, né, cara? Eles contam histórias, você vai imaginando, você vai montando, como se fosse uma história em quadrinhos mesmo, né? Tem esse lance aí. As pessoas têm me falado isso, assim, parecem pequenos... Historietas, não pequenos sei. filmes, assim, curtas, bem curtas. Curtas, curtas metragens. É, legal. É.